Vamos então para o nosso sexto encontro aqui da Jornada do Empreendedor, a oitava edição, nesse formato aí de 7 encontros, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfil, sobre estratégia financeira, mas o perfil de finanças, tá? E aí, falando bem tranquilamente sobre o perfil, vou pedir para vocês já estarem com papel e caneta. Em seguida, Bruna, eu costumo enviar uma planilha também que eu faço, né, de controle, mas você pode falar um pouquinho, inclusive, do material que você inseriu lá no Mulheres à Mesa, tá? Porque aí também estimula aí a galera para poder estar fazendo, a gente comenta lá. Dentro desse Legal. contexto de empreendedorismo, meninas, o que precisa entender? É mais ou menos assim, quem aqui já trabalhou com CLT vai se lembrar da sua primeira vez no mercado, de como é que foi desafiador, por exemplo, encontrar uma vaga, na verdade, ser contratada, né? Porque você encontrava a vaga, passa pelas avaliações, mas o ser contratada. Inicialmente, a gente usa muito essa questão do porque não tem experiência, né? E aí as empresas, por mais que tenham uma cota, quem não tem experiência é mais desafiador mesmo. Então, tem alguns desafios para cada época. E quando a gente fala de empreender, é a mesma coisa. E a gente precisa fazer até dar certo. Não tem uma fórmula correta, duas, tem métodos que a gente divide aqui, compartilha aqui, e que precisa ser usado de fato o método, precisa ter o exercício, né? Para que você vá achando o seu jeito de fazer com aquele conteúdo, mas persistindo. Então, Bruno, às vezes vai parecer que lá no grupo, seja onde for, mas aí a galera não tem confiança, mas é final de ano, enfim. O que acontece? A gente tem o hábito de olhar assim para algumas características. Dezembro, a grande maioria agora vai parar porque tem as questões das suas famílias, né? Só que a gente precisa entender os perfis. O nosso povo brasileiro ele tem um perfil altamente consumidor. Uhum. E pode até ser que fique mais desafiador ele ir participar presencialmente de eventos, mas não de consumir na internet. Janeiro, a mesma coisa. Principalmente janeiro, depois que as festas passaram, depois, né, dessa data, e é onde começam aí as férias. Então, não deixe de dar uma olhada no material, no trecho que fala de estratégia comercial, até da estratégia de marketing, que aí a Mari vai estar falando um pouquinho para a gente no próximo encontro. Eu vou falar um pouquinho da estratégia comercial. Hoje eu quero que a gente olhe para o perfil e adentre aí no planejamento estratégico, para revisitar algumas ferramentas que nós já vimos. Foi o que eu falei na semana passada. Fiquem tranquilos que, a princípio, parece que está tudo bagunçado e daqui a pouco a gente já vai começar a juntar isso. Mas o olhar mais importante é, para você conhecer aí da tua empresa ou para você estipular ações e metas, você precisa conhecer mais de você. O que verdadeiramente vai ser um motivo para ação para levar a sua empresa adiante, para alavancar a sua empresa, tá? Isso é importante olhar. Então, quando a gente fala de ações, Bruna, eu coloquei lá no grupo, voltando um pouquinho, e aí, né, foi a Catarine que comentou, ela comentou lá do teu material, e a Catarine, se comentou, olhou, porque ela olha, né? E quando eu comento também, é porque eu olho. Então, quem vai estar preparado ali, ou pelo menos se jogar para poder realizar. O que é uma dica que eu já havia comentado anterior e até aqui também nos encontros? O que a gente chama de engajamento silencioso. Você precisa contatar essa galera de fato no 1 a 1. Hoje, inclusive, já tem ferramentas extraordinárias que você usa, bem rápida e tudo mais. Vai lá dar o oizinho com o nome da pessoa. Só que depois de um determinado tempo, essa pessoa ela entende que é uma automação fazendo.
E não tem nada que crie mais conexão do que você relacionando com as pessoas. Não dá para entrar com todo mundo? Começa a estipular o número de pessoas, começa a estimular com perguntas, né? E aí você também vai identificando quem está conectado, enfim, para poder estar vindo junto, né? Acho que a Lu caiu. Deixa eu projetar aqui para a gente, então. Eu... então, meninas, está falando aqui das estratégias financeiras, né? A gente vai falar um pouquinho desse perfil. Quando normalmente a gente começa a olhar para a estratégia financeira, aí tem algumas trocas importantes que a gente incluiu aqui. Fica tranquila também, Bruna, de trazer, né, acrescentar algo que você entenda dentro do seu contexto, porque eu acho que é legal essa visão sua aí voltada para finanças, tá? Então, assim, é através do planejamento estratégico financeiro que a empresa vai planejar suas ações estratégicas em prol de conquistar os objetivos traçados para o futuro. É essencial que esse planejamento esteja alinhado com as ambições e metas da empresa. O plano de ação de planejamento dependerá, em sua maioria, de recursos financeiros, sendo que estes serão fornecidos de acordo com essas projeções. É importante ressaltar que o período do seu planejamento vai depender do tipo de negócio que você administra. E eu quero ressaltar aqui o seguinte: por que a gente acaba tendo muita dificuldade nesse quesito? Porque, na verdade, a gente não aprendeu a fazer isso nem em casa. Até aquele que planeja viagem, sonho, faculdade, né? Vamos supor, eu quero comprar um carro, eu vou colocar aqui e vou mandar brasa. Legal. Em quanto tempo vai durar para esse pagamento e quanto tempo você tem que ter uma recorrência X e não é só o pagamento da mensalidade, né? A gente tem, independente do modelo, do ano, você tem o combustível, para que ele vai ser usado, né? Você tem IPVA, você tem uma série de coisas que a gente não pensa na hora de colocar no papel. A mesma coisa quando vai cursar uma faculdade, por exemplo. Então, sim, são as mensalidades, ok, mas aí o que a gente esquece? Deslocamento, de repente um lanche que vai rolar ali, livros, provas, se você tiver que pagar algo, trabalho, enfim. Tudo que a gente vai administrando, a gente acaba não colocando aí os detalhes, né, que a gente precisa para planejar. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de fazer isso em casa. A gente olha para algo macro e vai ali até entendendo o que precisa, né? Um exemplo, tem que pagar luz, água, telefone, fazer compra, tá, mas qual que é a média de custo disso? A gente não faz um acompanhamento e a gente, consequentemente, não consegue discernir esse planejamento dessa forma. Então, assim, aí a gente colocou o exemplo aqui de uma indústria siderúrgica, o planejamento, as ações que são de longo prazo. Já uma empresa de tecnologia, que vivencia uma disrupção a cada 3 meses, seu planejamento terá que ser feito na mesma velocidade. Então, normalmente, essas empresas de tecnologia, empresas de inovação, elas é óbvio que avaliam um planejamento, o cara ele tem uma causa, ele tem uma missão, uma visão e os valores da empresa dele. Então, a gente normalmente comenta que ele vai estipular uma meta para 5 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, né? Mas, principalmente, o que é muito importante dessa linha do tempo? Um planejamento de, no mínimo, mesmo quem não está acostumado, 1 ano. E aí, dependendo do perfil da empresa, você precisa, sim, atualizar
né, esse planejamento a cada 3 meses. Por que eu falo dependendo da empresa? Porque é mais desafiador para a gente pegar a cada 3 meses, mas o que é, na verdade, ideal para todas, né? Não para fazer balanço, para revisitar plano, porque se é para você acompanhar metas, as ações que foram criadas para cada mês, você precisa ter um momento de resultados, de olhar para os teus resultados. É o que chamamos nas organizações de reunião de resultados, né? O momento que o pessoal olha para isso. Então, observa que tudo isso você precisa ter. E é interessante que a gente não faz nem em casa. Vou dar um exemplo muito prático. Ah, Ale, fica pesado? Não, depende. Se você continua separando, eu sou uma coisa em casa e eu sou outra no trabalho, vai parecer que você está racionalizando e está enlouquecendo aí, né? Então, por exemplo, eu fui fazer uma festa. Qual que é o meu objetivo para essa festa? Bom, meu objetivo é reunir familiares, porque, sei lá, minha irmã, minha filha, ela vai fazer 15 anos. Tá, mas você quer reunir para quê? É só para virem aqui e ver que você fez uma baita festa, tirar foto bonita? Ou qual que é a tua real intenção? Não, que as pessoas compartilhem dessa comemoração, que saiam daqui com satisfação, que tenham conversado, né? Quem não se conhece, que tenha conectado, que a gente tenha, de fato, vivido um momento família, legal. Então, você deu... Boa noite, Cris. Boa então, noite, você... desculpa atrasar. Tem problema, Estava atendendo uma cliente. Tá. Então, você deu... você colocou um objetivo para aquilo ali que você vai realizar. Terminou a festa? Vamos olhar para isso? Como é que foi? O que você achou? Foi só troca de presente? E a galera, a maioria, reclamando do que comeu. E eu estou dando exemplos mais simples assim, porque a gente vai criando o hábito de fazer isso para cada ação sua. Eu não vou lembrar agora, mas na Bíblia fala sobre olhar, né, e focar para o que te traz felicidade, para o que te traz alegria, algo desse sentido. E o que vai te trazer alegria, dentro desse contexto que a gente está falando, organizacional, empresarial, empreendendo, né, atuando em alguma posição profissional, é olhar para os resultados, assim como para a vida, mas para os resultados. E se você não tem o hábito de valorizar micros resultados, vai ficar mais desafiador ainda você estar no início do empreendimento. A gente que está virando chave, né? Ou ainda a gente que está reformatando aí a maneira que vive, né? Desde custos, tudo, para procurar uma outra coisa, você precisa olhar para os micro-resultados. Esses micro-resultados, você olha aí para resultados diários ou semanais. Então, toda empresa que tem meta de realização, ela vai olhar para isso, tá? Por isso que as organizações, elas têm essa pegada muito puxada, né? Acho que tem, obviamente, esse nível de organização. E aí, vamos lá, ó. Planejamento da empresa versus planejamento pessoal. A gente acabou falando um pouquinho bem rapidamente, é primordial que você separe os planejamentos, planejamento financeiro da empresa diferente do planejamento pessoal. Isso aqui, a grande maioria que começa passa por isso, né? E cada um deles tem etapas, possuem etapas. Aqui no planejamento da empresa, a gente fala da etapa de orçamento, etapa onde a empresa vai projetar as receitas, despesas, custos, investimentos de cada um dos seus centros de custos. É aqui, né? E aqui quero destacar dois importantes: custos fixos, custos variáveis. E quando a gente fala de centro de custo, quando a gente olha para o pilar organizacional, gente, a gente fala do centro de custo do RH, né? A gente fala do centro de custo do marketing, a gente fala do centro de custo, que mais aí da marketing, acho que não sei se o cara coloca imprensa, enfim. A gente vai falar de cada centro de custo que existe, contabilidade, que existe dentro da empresa e eles precisam ter metas para atuar. E é por isso que precisa estar todo mundo envolvido. Agora vamos para a nossa empresa. Dentro do contexto empresa, eu tenho um sócio ou ainda é o meu marido que é o sócio, minha esposa que é a sócia.
mais um motivo para sentarem e conversar a respeito. Como é que seria olhar para isso dentro do contexto pessoal? A gente falou um pouquinho. Metas claras para cada área da vida, para cada situação. Faculdade, né? Que você pretende gastar de luz, água, telefone, roupa, sapato, saúde. E a gente não olha, porque nós, por cultura, nós fomos habituados a simplesmente sobreviver, e entendendo que precisa ter comida na despensa. Se a roupa está velha, se o sapato está velho, se a unha não está feita, se o cabelo não está feito, isso pode esperar. De fato, dentro de uma emergência, de uma urgência, vai esperar. Mas não é só isso, né? E vamos lá, segundo, custos fixos. São custos que independem do nível de atividade da empresa. É tudo que no primeiro dia do mês você já está devendo. Sistemas, aluguel, internet. Independente de você vender ou não, sua empresa já começa no negativo. E o custo fixo que quebra o negócio, né? É o custo fixo que quebra o negócio. Tenha atenção redobrada e avalie se precisa mesmo daquele custo daquele momento, naquele momento. Terceiro, custos variáveis. Está atrelado ao volume de vendas, volumes de produção, como marketing, por exemplo. Mudam de acordo com a produção e com a quantidade de trabalho. Eu quero fazer aqui um adendo, para a gente ir lá para o perfil, que a gente já está concluindo essa parte, que é o seguinte. Uma pessoa veio me questionar assim, eu contratei um cara do marketing, estou gastando R$2.000 por mês, e durante um tempo foi até legal, mas agora não está me dando retorno e tudo mais. Aí eu perguntei, você fez um acompanhamento para entender a sazonalidade? Você fez um acompanhamento durante o período para entender a sazonalidade, os períodos anuais, como é que fica? Se está legal, se janeiro é melhor, março é melhor, fevereiro é melhor, pior? Não, não fiz. Tá, mas quanto que você desses 2.000 coloca aí em tráfego? Não, 2.000 é a mensalidade dele. Quantos clientes eles trouxeram? Não sabe dizer. Que relatório ele te mostra de ganhos de retorno de cliente que você teve? Não sabe dizer. Teve muita coisa que ele conseguiu programar no Google que eu fui alcançando outros clientes. Maravilha. Aí, dentro do contexto, eu descubro que alcançou outros clientes, mas ela precisou contratar uma pessoa. Qual que está sendo o ganho disso? E isso, gente, está dentro do campo de gestão. E quando a gente olha para as questões pessoais, parece que na vida a gente é criado para aprender a gerir a vida dos outros, ou ainda você é criado para gerir suas comparações em relação ao resultado dos outros. Porque plano que é bom mesmo a gente não faz e a gente não costuma gerir. Então, uma coisa é liderar pessoas e gerir resultados, números. Então, quando a gente fala de números, a gente precisa entender que tem que ter dados e fatos. Tem que ter uma comparação sazonal. Pessoal, quem era você lá atrás, quem é você agora, quais foram os ganhos pessoais. Não tive financeiro, mas se você teve pessoal, foi investimento. Porque até para você conquistar mais adiante, se você não muda pessoalmente, você não avança, você está sempre no mesmo lugar. E aí, depois, começam os ganhos nas determinadas áreas, de acordo com tudo que você está acompanhando, gerindo, criando como meta. Tranquilo até aí? Tá? E aí vem, ó. Cresça o variável e congela o custo fixo. Ou seja, a questão dos variáveis, dos produtos e serviços que você adquire, né, de forma sazonal. Elaboração das estratégias. Aqui é o momento onde a empresa vai traçar os planos de ações que serão realizadas ao longo do período planejado.
Neste momento, a empresa precisa ter esse plano alinhado com as metas e objetivos do planejamento estratégico da organização. Aqui são calculadas as projeções de vendas, de custos e de investimentos da empresa, onde será analisada a situação financeira da empresa, de acordo com as projeções realizadas. Agora, vamos lá. Se eu estou fazendo... Eu tenho um plano de saúde, estou fazendo atividade física... digamos que esses dois fossem algo aí diferenciado dentro do meu planejamento e eu tive questões financeiras que eu preciso reduzir os meus custos. Qual é a primeira coisa que normalmente a gente faz? O que normalmente a gente vê as pessoas reduzindo? Retirando? Plano de saúde ou academia? Academia e depois o plano de saúde, né? Academia, depois o plano de saúde. Interessante, né? Aí a gente não consegue lidar. Espera que agora eu estou tentando abrir minha câmera. A gente não consegue lidar com a prevenção, porque também não aprendeu. Que lindo! Ele está travando para abrir minha câmera, já já vai abrir. Eu acho que seria o plano de saúde primeiro. Massa, né? Hoje a gente já faz, a Lu já faz essa avaliação. Olha o que a gente troca. Em continuar gastando com algo que pode ser que você utilize ou não, do que com algo que é um investimento na sua saúde. Olha o olhar nosso, como é que está. A grande maioria continua dizendo que ia dispensar tá de gracinha aqui, não quer. O Meet não consegue usar a câmera. Oi? Ah, tá, peraí. Deixa eu voltar para a câmera normal. Meet está... Eu, particularmente, nem tenho plano de saúde hoje, né? Eu tinha um tempo atrás pela questão da empresa, mas hoje eu não tenho mais, porque na minha cabeça, Bruna, você que trabalha com investimento até vai ter ideias muito mais, obviamente, melhores a respeito disso. É melhor você pegar um dinheiro e guardar mensalmente, ter uma reserva de emergência para caso você precise, para sua saúde ou alguma coisa nesse sentido, do que você ficar pagando um plano de saúde mensalmente sem precisar, né? Sem ter utilizado, a não ser que seja uma pessoa que tenha um problema de saúde, tenha alguma, né, recorrência, alguma coisa que ela precise ali, tá sempre fazendo um check-up, alguma coisa nesse sentido. Mas se é uma pessoa saudável, né, que faz check-up anual, tá sempre só, né, cuidando para que nada aconteça, prevendo, se prevenindo, eu acho que é melhor, mais vantajoso você pegar um dinheiro, guardar ele, para caso você precise de alguma situação de emergência, sofrer um acidente, precisou ficar internado, alguma coisa assim, do que você ficar todo mês ir lá gastando, porque é só pegar aquele mesmo dinheiro e botar num lugar para render, né? Fala aí, Bruna, pode abrir o microfone. É uma linha de raciocínio, né? Assim, é delicado, eu acho que é delicado falar o que é certo e errado, Com mas certeza. o que a gente, lá, assim, no meu trabalho, a gente trabalha com todas as soluções financeiras, né? A questão do plano de saúde eu vejo muito, que ela é tipo um seguro de vida, a gente paga para não usar, né? Mas a gente paga para que se a gente precisar, a gente tem aquele recurso. Mas no sentido, eu acho que, principalmente, se tu precisar realmente de uma internação, se tu precisar de alguma coisa que tu não espera precisar, tu vai ter um respaldo, né? Porque, claro, a gente tem o SUS, muito bom que a gente tem o SUS no Brasil, eu acho que o SUS ajuda, realmente salva muitas vidas, ajuda muita gente, mas no momento de que ninguém pensa, uma hora eu vou usar a internação do plano. Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que é mais nesse sentido, assim, como eu comecei a trabalhar com a parte de investimentos, eu também deixava muito em segundo plano, assim, esse pensamento de ter um seguro
por ter, mas depois eu fui entendendo que, assim, até a questão de, por exemplo, eu vou falar do seguro de vida agora, não tem a ver com o plano de saúde, mas a ideia é bom ter, porque se eu precisar algum dia, sei lá, se eu tenho algum acidente, alguma coisa que me impossibilite eu seguir trabalhando como autônoma e tudo mais, eu não vou queimar o meu investimento, entendeu? Eu não vou queimar tudo que eu estava construindo porque eu não tinha um plano de saúde ou um seguro de vida. Então, é mais nesse sentido que a gente fala até da questão, assim, tu ter esses planos, até para a tua proteção patrimonial. Porque tu quer continuar, né, de alguma forma, tendo objetivos financeiros, evoluindo ela, assim. Mas eu entendo, é um raciocínio, eu acho que eu já pensei assim, até porque a gente é saudável, a gente não tem nada, a gente não tem... E assim, quando tu tá numa empresa, tu tem o plano de saúde da empresa normalmente, isso é muito bom. Quando a gente sai, a gente é autônomo, a gente tem empresa, a gente tem que ver por fora, né? Então, é mais desafiador mesmo, os preços não são tão em conta, mas eu acho que, assim, é mais pensar, assim, se eu não tiver, que tipo de risco eu estou correndo de não ter, né? E tá mais consciente disso, né? Então, esse dinheiro aí, sei lá, 400, 500 reais por mês, estou ali, estou investindo, estou fazendo minha reserva de emergência, planejamento de algo, mas daqui a pouco pode ser que eu tenha que usar tudo isso por alguma coisa que eu nunca esperei, né? Tipo, é mais nesse sentido, assim, que a gente fala, né? Pensar do quanto que a gente está disposto a pagar para correr risco, né? É uma questão de perfil, né? E aí, por isso que as empresas hoje, elas pesquisam os perfis. Mas, gente, é uma questão de mindset. A gente acabou de falar sobre um planejamento de médio e longo prazo. Esse pensamento está muito ligado ao medo do curto prazo. Se você não tem plano de vida, você, inclusive, não consegue entender a sazonalidade na vida. Vai ter coisa que vai ser inevitável e não está no seu controle, mas a gente ainda assim quer controlar. Então, o que pode ser feito dentro desses contextos, e quando eu falo tem uma especialista maravilhosa em finanças, que é a Débora. Débora estaria conosco aqui também, até na Mulheres à Mesa, é com ela que eu faço o mapa de planejamento. E é muito interessante porque a Débora traz uma experiência dentro dos bancos muito grande, e algo que eu vejo como diferencial dela é o seguinte: você entende o plano para a vida e o período em que você vai fazer os planos. Então, por exemplo, se você faz plano para 5 anos à frente e você tem 30, ou de repente você tem 40, ou tem 45, vai passar a ter 50, você precisa entender, conhecer de si, para saber o que pode ser que ocorra na frente. Mas você vai controlar? Não, não vai. E você deve ser apresentado a vários tipos de investimentos. Então, aí vem o que a Bruna falou. Aí sim, faz sentido para mim um seguro de vida? Nesse período da minha vida, faz mais sentido custear o plano ou não? Nesse período, a prioridade é a academia do que o plano. Então, perceba que precisa de análise. Precisa parar para olhar, só que a gente não faz isso, porque muita coisa, muito corre, e o mais interessante, gente, o que eu mais me culpava quando eu comecei a olhar para isso, né, entendendo sobre o meu negócio, é que eu fazia isso o tempo todo para o negócio do outro, para o dinheiro do outro. O tempo todo, porque, não, mas uma coisa é no trabalho. Não, é porque, não, uma coisa é trabalho, o caso é outro, não. Não tem nada a ver. Tudo a mesma coisa. Você só muda a área da vida que você está planejando, que você está focando. Tá? Então, foi maravilhoso aqui a nossa troca, nosso debate, porque traz perspectivas, pontos de vistas e
Quanto mais um pouco de conhecimento sobre você e sobre o que você deseja para o futuro, vai ficar melhor alinhar, né? Então, Bruna, de repente, dentro do contexto, é exercitar esse discurso, porque você não vai ter uma resposta pronta para quem te procura. Então, precisa entender qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, para no terceiro, aí, de repente, essa resposta vem mais pronta, né? Porque não vai ter, pelo menos inicialmente, até que você consiga ter, inclusive, os resultados das pessoas que estão fazendo a consultoria com você. Aí sim, dentro daquele perfil, você já tem uma comprovação de resultado. Então, você tem um modelo, então você tem um caminho a ser feito, que comprovadamente deu certo com aquela pessoa e pode dar certo com outras pessoas naquele perfil. Deu para entender? Tranquilo? Tá? Então, aqui a gente fala assim, elaboração da estratégia, né? Elaboração de cenários, base, otimista, estresse. Aqui, para evitar problemas, a empresa projeta 3 tipos de cenário, vai depender do tipo de empresa também, que hoje eu vejo as pessoas abolindo isso, para se preparar para um aumento das necessidades de caixa da empresa. Vale ressaltar que você vai precisar de um especialista ou elaborar esse terceiro passo com avaliação de períodos anteriores. 4, elaboração das políticas diversas. Como política de recebimento, se recebe à vista, a prazo, se vai vender apenas em dinheiro, vai aceitar pagamentos no cartão, no boleto. Outra política é de pagamento. Parcelados, à vista, não está nem aqui, mas faturado. As políticas de recebimento ou de pagamento influenciam muito a política de capital de giro. E é aqui que mora o perigo. Uma empresa fale quando não tem capital de giro. A empresa pode não ter 1 centavo, mas se ela não tem dinheiro em caixa, ela não pode ter 1 centavo na reserva estratégica, investido, mas se ela não tiver fluxo de caixa, já era. Tá? É por isso que vivem aí, né, na corda bamba. 5, ferramentas de controle. É extremamente necessário criar ferramentas de controle de todas as atividades descritas acima. Sem o controle, é praticamente impossível saber se o orçamento está sendo seguido e em qual cenário se encontra a realidade da empresa. O importante de ter o controle é de poder reajustar o planejamento que não está se realizando e trabalhar com planos de ações para ajustar esses gaps. Bom, mas se eu não analiso, se eu não estou gerindo o número, eu não tenho como entender se há gap. Eu não tenho como entender se há dívida. Agora vamos falar de algo muito sério que muitos e muitos casais ainda não aprenderam a partilhar. As metas pessoais dos casais, gente, precisam ser compartilhadas. Eu tenho um sonho e um desejo e é fazer isso e eu vou fazer, ok, decidiram, entraram, ok. Qual o custo disso? E o que eu vou precisar investir ou reter aqui para realizar isso? Porque normalmente não é feito, partem para esses planejamentos e aí começa a sofrer como é que fala, né? O custo da vida da família, de vida da família. E a gente precisa aprender a falar disso também, tá? E aí entender qual o gap. Por trabalhar com previsões, o orçamento está passível de mudanças e adequações em prol de se atingir as metas e objetivos traçados pela empresa. Quer ver uma coisa interessante? A galera que planeja férias e aí planeja usar o dinheiro das férias, só que no próximo mês ele não recebe. Ele não fez um planejamento de férias ou de passeio. E aí acha que está com dinheiro, quando na verdade não está. Dica aqui. Simplifique as coisas. Bruno Balbinotti, né, o CEO da Ambev, uma empresa de... Essa é Ambar, perdão, não é Ambev, é Ambar.
Uma empresa de construção civil de São Paulo conta que simplificou seu planejamento para caber em 3 folhas de papel. E adivinha o que ele usou? O que ele usou? Uma pastinha e 3 folhas de papel que resumem tudo o que quer para a semana, o semestre e o futuro. Nela contém visão de longo prazo, objetivos estratégicos semestrais, com análise de indicadores, né, de entregas importantes, KPIs, orçamento, DRE definidos, todos os ganhos e custos previstos para o período. Eu vou falar para vocês que depois de um recomeço, né, que eu precisei fazer, literal, esse tem sido um dos piores anos. O que dentro desse contexto eu literalmente deixei de fazer durante alguns meses? Avaliar as minhas metas, acompanhar. Aí eu paguei um preço, porque realmente ou eu optava pela minha saúde, ou ter o dinheiro para continuar, inclusive, comprando a medicação. Estou brincando aqui, mas no fim a única coisa para a qual o dinheiro vai servir. Para cuidar da sua saúde, de tanto que você trabalhou descontroladamente, sem pensar em todas as outras áreas. A gente trabalha pensando no futuro, não vive o hoje, não se programa com as áreas da vida e cria crises de ansiedade para algo que nem é real. Tudo imaginário. Tudo que está com preocupação de futuro não é real. Não é real. E a gente está lá, né, por um hábito comportamental. Então, a falta de análise dessas metas, elas vão prejudicar o resultado da tua empresa, dos teus planos. Se eu não me engano, eu acho que eu comentei de 2023 e 2024, acho que foi 2023, não vou recordar agora qual dos dois, foi 2023, onde eu cumpria, eu literalmente não fiquei acompanhando, no sentido de as metas mensais, né, como eu tenho o hábito de fazer, eu olhei semestral, mas eu me lembro de ter olhado para 2023, em 2024, e 95% de todo o meu plano eu tinha realizado. Né? Então, havia um acompanhamento diário, ainda que eu não olhasse o plano, a linha do tempo, o tempo todo, mas eu acompanhava minhas metas semanais, a minha meta mensal, eu voltava no plano financeiro, por que eu estava gastando mais, entender que tem gastos maiores em dezembro, nos meses de aniversário de um familiar querido, mês de maio, Dia das Mães, mês de agosto, período do Dia dos Pais. Então, percebe que no dia a dia, só que a gente não bota na ponta do lápis. E aí vai deixando a vida me levar. Quer ver um período que as pessoas gastam absurdamente só, gente, desculpa, mas só para não ficar atrás de ninguém e nem perder para nenhuma concorrência que ela mesma criou. Páscoa. Vira guerra, inclusive, que se tiver sobrinhos, não pode dar a caixa de bombom, tem que ser ovos. E se tem a tia que também, eu também não, mas se tem a tia que também dá ovos, aí é que você não perde para essa tia que também dá ovos e você precisa comprar e dar ovos ao invés de caixa de bombom. Isso nunca fez a minha cabeça, mas eu acabava cedendo a isso. Por quê? Porque eu não morava sozinha. Lembra da questão familiar? Então, lidar com as questões de finanças, gente, é falar sim com a família. É fazer sim, todos participarem e entender o que cada um vai ter que fazer a sua parte, ou economizar, ou trazer também, tá? Aí aqui no planejamento pessoal não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que você ganha. É primordial que você utilize esses 5 passos simples. Faça uso da ferramenta SWOT, tenha consciência de suas forças e fraquezas e analise as oportunidades e ameaças. Estabeleça uma visão de longo prazo, onde você quer chegar. Tenha metas de 10, 5 e 1 ano.
eu normalmente traço de 20 anos, tá? 20, 15, 10, 5, 2, às vezes, perdão, 5, 3 e 1. 20, 15, 10, 5, 3 e 1 ano. Planejamento anual, com revisão semestral ou bimestral. E o quinto, saiba quantas horas do dia você dedicará à sua vida ou ao seu negócio. Transforme comportamentos, né? Transforme mentalidade, construa resultados de valor. Isso aqui foi algo que a Lei escreveu aqui para a gente recordar. E você conhece, vamos lá, sua personalidade financeira? Muitos aqui já devem ter feito aqueles testes, né? Aqueles testes do banco, para você ter uma noção de perfil de investidor. Mas e a personalidade financeira? A gente falou, dentro do contexto da nossa discussão filosófica aqui, sobre o que a gente abria mão do plano ou da academia, a gente acabou trazendo o que poderia ser um monstro aqui em particular para cada um. E quando a gente deseja liberdade financeira, a gente cria esses monstros, né? E entra em pânico. Só de pensar em olhar para esse pilar financeiro. Gente, tem gente que não planeja o pilar financeiro porque tem medo de olhar. E eu vou falar aqui para o espiritual para se resolverem também, tá? Porque tem medo de olhar e receio de ter que fazer escolha e abrir mão de algo. Não se trata de um perfil investidor, estamos falando da forma que você relaciona com o pilar financeiro. Você já tinha pensado nisso, por esse parâmetro, né? Você provavelmente deve ter notado que algumas pessoas priorizam a segurança ao escolher seus investimentos. Outras têm facilidade em assumir opções de aplicações que envolvem riscos, se isso significar a possibilidade de ganhos maiores. Há aquelas que têm atitudes empreendedoras e preferem colocar seu dinheiro em projetos de negócios próprios, por acreditar que assim dependem apenas de si mesmas para chegar ao lucro. E aqui, segundo a educadora financeira canadense, Stephanie, autora do livro que fala: a mentalidade do seu dinheiro é a chave para a sua liberdade financeira. Isso acontece, por que Stephanie fala, né, sobre isso? Isso acontece porque as pessoas têm personalidades financeiras variadas, que ditam diferentes comportamentos. Nessa personalidade, é o filtro através do qual observamos nossas finanças e tomamos nossas decisões relacionadas ao dinheiro. Para Stephanie, é por essa razão que algumas pessoas têm tanta dificuldade em aderir às orientações puramente racionais repassadas por consultores de investimento. Uma estratégia financeira baseada em mudar quem somos, em vez de administrar nossas tendências naturais, tem grandes chances de falhar, afirma Stephanie. Não sei se você já leu, Bruno, esse livro é incrível, tá? Então, uma estratégia financeira baseada em mudar quem somos, o que você gasta, só mudar, fazer mudanças, sem entender seu mindset, suas tendências naturais, tem grandes chances de falha. É por isso que as pessoas têm dificuldade, inclusive, em contratar. E aí, ela lista 7 perfis de comportamentos financeiros. Gente, o aparelho está acabando com a minha boca. Ainda bem que está próximo, né? Vamos descobrir seu comportamento financeiro e, a partir daí, você estará preparado para realizar planejamentos e ações que, de fato, construam resultados de valor em todas as áreas da sua vida. O melhor caminho para o uso da gestão das nossas finanças e investimentos é nos ajudar a conhecer nossa personalidade financeira, explorando nossas fortalezas e evitando pontos falhos. Entender sua personalidade financeira permite que a pessoa continue a ser ela mesma. E na hora de investir, respeitando suas preferências, mas evitando a autossabotagem, diz a planejadora. Vamos fazer o teste, então, para descobrir aí o perfil de cada uma de vocês. Vamos lá, com papel e caneta na mão. Você vai colocar o número e a letra que você escolhe. Tá? Aqui são 6, 2, 4, 6. Espera.
7 opções. Varia entre 7 a 6 opções aqui. Todo mundo com papel e caneta na mão? Qual o seu modelo de dinheiro? Despesas com hobbies para as crianças são negociáveis. Seus filhos precisam provar que o investimento não será um desperdício e se comprometer a frequentar as atividades por um tempo mínimo para que você aceite pagar. Limitadas. Você primeiro verifica se há espaço no orçamento e depois decide se as atividades são realmente importantes. Inquestionáveis. Se você tiver que trabalhar ou poupar mais para arcar com elas, seus filhos não sofrerão por isso. Muito importante. Seus filhos nunca atingirão todo o seu potencial se suas asas forem cortadas na infância. Qual o seu modelo de dinheiro ainda na primeira pergunta? Se você não tiver que refinanciar a casa para pagar por elas, você apoia. Reflexo de sua posição. Se você quer que seus filhos sejam vencedores, tem que proporcionar ambientes com um círculo de amizades adequado. Sinal de que você será motorista. Você se preocupa mais em levar e buscar as crianças nestas atividades do que com o preço delas. De A a G, qual o seu modelo de dinheiro? Vocês querem que diminua ou querem ler de novo? E o ideal, gente, é se conectar com o modelo de dinheiro e marcar. Se você racionalizar demais, avaliando, você está gerando uma resposta aí que não é, pode não ser real. Eu já até Eu marquei a D, porque meu filho agora não precisa mais de mim, mas quando ele precisava, eu sempre achava assim, atividade seria bom, né? Embora a letra A, assim, eu nunca questionei para negociar, para assim, se ele frequentar tanto tempo. Ele não. Tanto é que ele frequentava algumas coisas, parava na metade e aí fazia outra atividade, entendeu? Agora eu quero fazer isso, eu quero fazer. Mas ele, assim, ele era constante. E ele fazia, assim, fazia futebol mais por fazer mesmo, porque ele não era nada bom. Aí ele fazia Flamengo, os amigos dele faziam, mas nenhum foi jogador de futebol. Mas tinha umzinho lá que ele joga no Benfica, de Portugal. Mas ele nunca foi bom, mas ele gostava. Então, assim, era uma boa atividade. Mas não por, assim, para conhecer pessoas nem nada, mas porque era bom. Entendeu? Então, para mim, é sempre a D. Nunca atingirá todo o seu potencial se suas áreas forem cortadas na infância. Então, a gente se desdobrava para colocar nas atividades, né? Vamos para a segunda, então? Vamos. Vocês querem falar? A gente comenta no final, vocês vão e marcam, tá? Para dar tempo aqui, vamos lá. Qual o seu modelo de dinheiro? Se lhe pedem um conselho financeiro, você fala sobre o cenário, sugere algumas boas escolhas e alerta a pessoa sobre taxas embutidas, sugere que a pessoa economize em vez de embarcar em um investimento arriscado, lembra que a vida é muito curta e que é você que é melhor gastar bem do que trabalhar e não aproveitar o que ganhou, encoraja a pessoa a ampliar seus horizontes, embora não sugira muitas ações concretas, a mensagem é: invista nos seus sonhos. Uma das poucas sugestões, dá umas poucas sugestões, mas nunca com exemplos da sua própria experiência. Se a pessoa insistir, sugere que ela procure o banco para mais informações. Falaria sobre
a corretora de investimentos que assessora, enfatizando o prestígio dela. Pensa que a pessoa perdeu a cabeça, afinal, você é a pior pessoa do mundo para falar desse assunto. Vamos para a terceira. Cartões de crédito são grandes ferramentas, são uma forma de adiantar recursos para comprar o que precisa, pagando juros altos por isso. Horríveis, você não gosta nem de tê-los. Se tiver de usar para comprar uma passagem aérea, quebra o cartão assim que finalizar a compra. Maravilhosos. Embora procure não gastar muito neles, se há necessidade de justificar o uso, tudo bem. Para usar, né, cartões de crédito são para usar, você os quitará quando o dinheiro entrar, mas enquanto isso você usa sempre que quer. Para ser guardados, você pode até usá-los, mas não em público, afinal, não quer que ninguém o rotule pelo tipo de cartão que usa. Para exibir, eles são um símbolo de status e dizem muito sobre o seu nível de sucesso. Uma preocupação alheia. Você põe a fatura dos seus no automático e deixa que seu parceiro faça o pagamento. Eita. Não só, é. Eu não, Lê, você pode subir um pouquinho? Porque na hora que eu fui pegar o que eu ia responder, desceu. 3, né? Peguei. Pegou? Uhum. Qual o seu modelo de dinheiro aqui? Quarto. Se comete um erro financeiro, você não comete erros financeiros. Assegura-se de não cair nessa cilada de novo e promete nunca mais correr riscos. Pensa que não foi sua culpa, afinal, não podia prever que perderia o emprego quando estivesse endividado. Tenta aprender com eles, mas não deixa que isso desacelere seus projetos. Não conta a ninguém, mesmo que se alguém mencionar ter caído na mesma armadilha, você prefere guardar a sua história para si mesmo. Busca os culpados, afinal, você não é burro e se derrapou foi porque alguém o aconselhou mal. Só comprova que realmente não leva o menor jeito para lidar com o dinheiro. De A a G, qual que é a sua opção? Quinta. Quando o assunto é a escolha de um investimento, você pode até ouvir sugestões, mas a decisão é sempre sua. Fica com poupança ou previdência, porque precisa de garantias. Pensa que só poderá fazer isso quando tiver mais dinheiro em caixa. Mira na lua, afinal, para ganhar é preciso pensar grande e encarar riscos. Desconfia dos interesses de quem o aconselha, por isso, se ouvir um consultor, deixa para investir com outro. Investe grandes somas, mesmo que esteja com dívidas. Faz o que lhe dizem. Sexto, quando compra um carro, você... Ai, Jesus! Pesquisa muito e faz o interrogatório com o vendedor. Você não fica feliz até que ele fique infeliz. Economiza ao máximo antes de comprar e, quando chega a hora, quase desiste. Afinal, não tem nada que deteste mais do que fazer uma dívida. Pensa que só se vive uma vez na vida e escolhe o carro que vai deixá-lo muito feliz. Escolhe um modelo um pouco acima das suas possibilidades, apostando que deve receber um bônus ou ser promovido em breve. Visita concessionárias e checa vários modelos, até aqueles fora da sua realidade. Afinal, isso não é da conta do vendedor. Quando estiver decidido, vai a uma loja e compra. Escolhe o item que mais se alinha com a sua imagem de sucesso.
segue o conselho do vendedor ou do seu parceiro ou parceira. Isso aí. Vamos lá, a 7ª. Ao contrair o empréstimo, você compara o custo final de 2 empréstimos e presta uma atenção especial nas taxas de juros. Sua preocupação é que as parcelas sejam fixas para evitar surpresas e que quanto tempo vai levar até concluir o pagamento. Faz o que for para o empréstimo sair quanto antes. Você não se importa com o prazo até a quitação. Sua preocupação é com o custo das parcelas agora. Tenta um valor um pouco acima do compatível com sua realidade, mas se o banco aprovou, deve ser porque você é apto a pagar. Não gosta de ficar detalhando sua vida financeira. Por isso, onde o empréstimo sair com menos burocracia, é melhor. Não se preocupa muito com juros nem prazo. Afinal, ganha muito dinheiro e pode se livrar do empréstimo assim que quiser. Prefere que seu parceiro, consultor ou gerente aponte a melhor opção. Oitava, quando encontra um planejador financeiro, você pensa que eles só aconselham o que é melhor para eles e não para você. Se mostra orgulhoso de sua capacidade de economizar e deixa claro que não está interessado em nenhum investimento que envolva riscos. Lista todas as razões pelas quais não tem conseguido economizar nem para a sua aposentadoria, quanto mais para investir. Descreve em detalhes seus sonhos e projetos e fica animado com a ideia de fazer seu dinheiro trabalhar por você. É quem faz as perguntas e deixa claro que não vai dar detalhes da sua vida financeira a alguém que acabou de conhecer. Mostra sua habilidade em administrar sozinho seu portfólio de aplicações. Você gosta de ouvir uma segunda opinião sobre investimentos, mas não quer alguém dizendo como deve cuidar da sua vida financeira. Imediatamente confia. Se ele é um profissional, deve saber o que está fazendo. Vamos, então, aqui para o nosso resultado, personalidade financeira. Agora, some as letras que marcou em cada opção acima e identifique em qual você se encaixa. Coloca aí, soma quantas foram A, B, C, D, E, F, G. Quantas cada uma de vocês aí marcaram? A Bruna já está rindo por quê, Bruna? Já tem o resultado? Já. Qual que deu o teu? Não, o meu é muito A, né? Nem todas são A, obviamente, mas é mais A. Dependente? Uhum. É interessante que teve algumas que eu... Não, teve não, uma só, marquei D, que é sonhador. E uma ali do F, ostentador, achei engraçado. O meu deu um empate aqui, um empate técnico. Aonde, Lu? Porque eu marquei duas eu marquei B, G e C. Então, dessas 3 letras tem 2. Então, não tem uma que tem mais. C, B e G. C é o quê? Indulgente. B de bola. B de assustado. C de casa. E G de ingênuo. Isso aí. Então, eu estou bem assustada, indulgente e ingênuo. Eu estou os 3 juntos ao mesmo tempo. Tá, vamos ler aqui. Indulgente e ingênuo. Gente, fica em paz, que o meu sempre tem ingênuo, tá? E o teu, Cris? Tá sem som. Meu deu 3C, 2D, 1E e 1A. Então, é C e D, que é eu sou- indulgente e sonhador. Indulgente e sonhador. Vamos ler aqui, você já está no material que vocês receberam. Ó, cada perfil um jeito de gastar. Ou independente. Você gosta de se sentir no controle, não confia na opinião nem nos conselhos de ninguém,
apenas no seu próprio julgamento. Quando vai comprar, pesquisa na internet, busca ao menos 6 opções antes de se decidir e vai direto ao local onde pretende fechar negócio. Como investidor, você estuda suas opções e não aplica em nada que não entenda em detalhes. Dificilmente toma decisões erradas quando a economia vai bem, mas diante de uma crise iminente, pode tender à negação, deixando de trazer as mudanças necessárias para atravessar uma fase difícil. Não porque não tem habilidade para lidar com a situação, é que a determinação em fazer uma análise minuciosa e independente pode fazê-lo adiar demais a tomada de decisão, resultando em prejuízos. Viu aí por que não está vendendo, Bruna? É 100% verdade. Mas viu por que não está vendendo? Sim, não, mas eu já tenho essa consciência, assim, a questão de ser muito analista, né? Muito detalhista, tu não toma... Não, tem outra aí. Você não confia na tua profissão. Você não confia no profissional, gata. Você procura alguém para te apoiar, para ser o teu consultor? Então, não. Anota aí, pega essa crença que está bem Mas provável. é um fato, assim, porque eu poderia, inclusive, usar as áreas do escritório, né? Só que eu prefiro ir pela minha análise. Meu Deus, então é pior do que eu pensava. Acabou, já reconheceu. Vamos dar um jeito nisso agora. Agora. O assustado. O mero pensamento de desperdiçar dinheiro faz seu coração acelerar. Aham. Para você, comer fora é algo para aniversários e datas especiais. Como consumidor, é do tipo que adora comprar os produtos com garantia estendida só para evitar surpresas desagradáveis. No geral, seu esporte favorito é economizar. Como investidor, seu medo pode impedi-lo de tomar decisões racionais. Você evita o risco a todo custo, mesmo quando se trata de aplicações de longo prazo. Se o fizer e seu investimento se desvalorizar, mesmo que minimamente, você surta e saca o dinheiro quanto antes. Em vez de pesquisar novos investimentos, você sempre prefere retomar algo que já fez no passado. Esse é o assustado. Ah, esse aí sou eu. O indulgente, que aí também tem no da Lu e no da Cris. Você pode não estar endividado, mas certamente seus hábitos de consumo e a falta de controle mais rigoroso das despesas podem fazer com que sobre pouco dinheiro para investimentos. Você é do tipo que justifica um gasto extra com frases como eu mereço ou minha família merece. Por falar em investimentos, você prefere modalidades de aplicação que não precisam ser muito monitoradas e em que não é necessário tomar decisões com frequência, como poupança programada ou previdência privada com desconto na folha. O sonhador. Aí depois vai vir o ingênuo. O sonhador também é da Cris. Você é ambicioso e sente que construir uma imagem de sucesso é um investimento de longo prazo, o que, por vezes, o faz gastar mais do que deveria. Para você, é realmente difícil economizar. Não que você não perceba a necessidade. A questão é que acha que ainda não ganha o suficiente para começar a poupar. Como investidor, você não tem problemas em assumir riscos se for para construir algo grande. Em vez de ações ou fundos, você prefere investir em coisas que pode ver e tocar, como abrir seu próprio negócio ou comprar e vender imóveis. Esse também é um perfil meu, sonhador. O desconfiado, o ostentador e o ingênuo. Vamos para o ingênuo, então. O ingênuo, você adora presentear os demais e é do tipo que sempre se oferece para pagar a conta. Se ninguém o influenciar a economizar regularmente, você não o fará. Simplesmente porque acha estressante pensar sobre qualquer questão relacionada a dinheiro. Se você pudesse ouvir suas conversas sobre investimentos com o gerente, consultor financeiro ou companheiro, certamente o ouviria dizer: o que você preferir, ou eu confio em você.
Para você, a administração do dinheiro é um processo exaustivo e pouco atraente, e você tende a concordar com qualquer coisa só para escapar dessa tarefa. Nesse nível de ingênuo, tá? Eu sou. Eu acho que eu sou mais assustada, então. Tá mais assustada? Sou mais assustada. E aí vem algumas dicas aqui para a gente partir para o próximo passo lá. Na época, né? E aí vocês podem atualizar, tem o Infinity Pay. Hoje tem algumas ferramentas também de bancos, né? Que naquela época a gente não tinha. O próprio Nubank, o próprio, enfim, você gera boleto, uma série de coisas aí, tem uma infinidade de modelos, né? Até contas na própria XP, né, Bruna? E por aí vai, né? Para quem estava começando, eram 2 contas bem fáceis e que você conseguia ter um controle, tanto de um CRM simplificado, quanto um controle de cobrança também, tá? Seja cobrança recorrente ou não. São 2 plataformas bem interessantes. Mas eu queria ouvir de vocês, meninas, que ficha que cai aí para vocês? Quando você olha o seu perfil, o seu modelo de dinheiro, né? Quando a gente fala da sua personalidade financeira. Eu sempre o me meu achei muito controlada. Pode falar, Bruna. Não, tranquilo. Não, eu ia falar só que faz bastante sentido, assim, porque eu sei que eu sou uma pessoa muito. Essa crença limitante, sou muito controladora, assim, eu tenho dificuldade de confiar. Não que eu sei que eu tenho consciência, eu sei que tem excelentes profissionais, eu consulto, mas por natureza, eu sou desconfiada. Então, aquela desconfiança até da própria sombra, assim, sabe? Tem que analisar as coisas, tem que ter certeza, e eu sei o quanto que isso me prejudica no meu processo de vendas. Porque muitas vezes isso me trava, né? Eu quero passar o segurança suficiente para as pessoas, e aí, quando eu acho que eu ainda não tenho a capacidade de passar a segurança suficiente, eu travo. É basicamente isso, assim, é bem, bem complexo. Mas sabendo, tem que trabalhar, né? E é interessante colocar quais são as ações, né, que você realiza começando a trabalhar. Eu acho que uma excelente oportunidade é você tendo esse espaço aí para usar e que gera confiança nas pessoas na hora de contratar. Porque só o espaço físico, né, causa uma segurança nas pessoas, né? Até porque é tangível. Eu, por exemplo, eu prefiro comprar até na internet, em lojas, em marcas de lojas físicas, onde eu consiga ir até lá em caso de qualquer problema, do que, como eu já tive problemas no Mercado Livre. Uhum. Eu odeio comprar no Mercado Livre, eu não compro, eu criei uma crença com isso, porque eu fiz 2 compras, eu tive problemas, eu não consegui nem a devolução do meu dinheiro, né? E foi muito, muito ruim para mim. Acho que foi no Mercado Livre, foi no. Eu não vou lembrar da outra plataforma agora, mas foram em 2 situações. Então, é de fato entender, primeiro, como você funciona, para que você também possa romper aquilo que é limitação para você começar a poder ter, inclusive, a autoridade para falar para outras pessoas. Aí você conecta com perfis como o seu. Olha, eu também sempre fui muito desconfiada nisso, Ale. Só que eu encontrei um método aqui na XP, um tipo de investimento que eu gosto muito de fazer, porque eu faço esse. Não. Inclusive, quem me indicou foi um outro consultor, porque eu tenho consultores que me ajudam. É igual acontece comigo, né? Eu tenho mentores de todas as áreas. Tenho mentor espiritual, tenho mentor para vendas de mental, eu tenho que ter. Não pense essa que você chega num determinado patamar, você não precisa de ninguém. Nunca será. Senão eu paro de desenvolver. Né? Então, é sobre isso. E aí você vai criando o know-how e a tua autoridade para poder falar com um perfil que os primeiros que aparecerão são perfis iguais aos nossos, para que a gente possa cuidar. Doente não sara outro doente, então a gente sara a gente primeiro para depois tratar
do outro, tá? Eu gosto muito dessa identificação do perfil da personalidade financeira, porque é tão simples e a gente pega tanta coisa nele. Mais alguém, gente? Que ficha que caiu aí para a gente seguir? O meu é isso mesmo que está aqui. É assim, eu posso até não ter dívidas agora, mas já tive. E assim, o sonhador é indulgente. E eu prefiro os investimentos de poupança, essas coisas assim. Eu sei que não dá dinheiro, mas é um dinheiro que eu posso tirar a qualquer momento, assim, se precisar de alguma coisa, eu posso tirar. E tanto é que eu coloco dinheiro na poupança, no mês seguinte eu tiro. Assim, é uma bagunça, eu nunca consigo guardar dinheiro, sabe? Eu pago as contas, mas assim, eu não consigo ter ainda não consigo, né? Ter um investimento, mas é uma coisa que eu quero há muito tempo. Mas eu ainda não consigo, mas O teu perfil, o segundo mais alto foi estável? o meu foi estável. O mais alto foi Do estável. estável. É característico do estável. Na verdade, a conta poupança, você nem consegue guardar mesmo. Ela é como alguém que te dá uma segurança que alimenta só a característica de perfil e você vai lá e mexe. Na verdade, você não está planejando para guardar, você está planejando para usar mesmo. Para usar, verdade. Tá? Então, tá vendo como é importante a gente primeiro se perceber, gente? E aí a gente quer empreender. Eu não sei nem como eu ajo diante dessas situações, e a galera começa. E o E aí vai ficar. sonhador também. Eu faço muito investimento na carreira, na profissão. Eu já estou há um tempão fazendo, e eu acho que sim, porque vai dar um resultado. Lá na frente vai dar um resultado. E aí podia estar investindo, né? É. Não com tudo, mas em algumas coisas que a gente já identifica. E você, Lu, tem alguma ficha que caiu? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui bem controlada com o meu dinheiro, mas sempre tive muito medo de perder a minha reserva de emergência, porque eu sempre fiz a minha reserva de emergência, sempre guardei dinheiro para caso precisasse, tivesse qualquer situação. Então, sempre busquei sobre investimento, nunca fui nenhum especialista, Bruna, até porque eu sempre entendi que eu tinha que ter muito dinheiro para ir para um especialista, sabe? Aquela ignorância de que só quem tem muito dinheiro procura especialistas em investimentos. A gente que é o pobre prêmio que só quer guardar dinheiro, a gente não busca especialista, na minha cabeça, né, lá atrás. E aí nunca busquei nenhuma ajuda nesse sentido, mas sempre fui muito curiosa e sempre pesquisei muito a respeito. Então, nunca me aprofundei em bolsa de valores e tal, porque eu sempre tive medo também de perder dinheiro. Mas sempre coloquei dinheiro em CDB, em fundos e tal, até porque eu sabia ali que tinha um certo nível ali de controle ali, né, de garantia daquele dinheiro. Então, é onde eu conseguia investir, colocar o dinheiro guardado, sabendo ali um prazo específico que eu poderia resgatar se fosse o caso, e sempre colocava também de alguma forma ali no que tinha uma liquidez diária, para caso eu precisasse de uma emergência, do nada aconteceu, eu tenho um dinheiro ali que eu posso pegar de hoje para amanhã, ou no mesmo dia, dependendo do horário. Então, sempre tive esse controle. Então, até com compras, eu sempre prefiro usar o cartão de crédito, eu prefiro usar o dinheiro do banco do que o meu. Então, assim, sempre tive esse controle. Então, para mim, até por isso que o fator dinheiro é algo que é muito importante para mim. Não é questão de status nem de materialismo, é questão de dinheiro é algo que você supre tudo, sabe? Então, assim, se você ficar sem dinheiro, você fica sem nada, você está completamente pelado, para mim, na minha cabeça. Então, é muito importante. Então, nesse momento da minha vida, que eu estou passando por uma experiência financeira bem desafiadora, porque eu saí de uma empresa que eu tinha uma certa certeza de um salário todo mês, e agora eu não tenho mais essa certeza, é complexo. E aí é por isso que eu não consigo nem pensar em guardar dinheiro, porque eu não estou conseguindo fazer o dinheiro para que eu consiga pegar uma parcela dele e guardar, sabe? Então, isso para mim é um problema, porque eu gosto de ter esse hábito de todo mês pegar uma parcela do meu dinheiro e guardar para caso eu precise dele mais à frente.
E a gente percebe, gente, que é tudo criado pela nossa preocupação. Se eu tenho medo de acabar, é o que vai acontecer. Se eu guardo para poder usar lá na frente para uma urgência, vai acontecer urgência. Então, há uma mudança aí a ser quebrada desse mindset, né? Tanto que, vou dar um exemplo prático, eu não tinha experiência de entender que era a reserva estratégica que se fazia, mas entendendo que a reserva estratégica, ela não é estratégica para quando der ruim. Ela é estratégica porque eu posso ter algo que surgiu, como uma viagem. Lembra que eu falei que às vezes a gente não faz mesmo o plano completo? Pode ser uma oportunidade, né? Uma viagem, uma possibilidade de compra de um imóvel para investir. Então, ela é estratégica, ela precisa ser estratégica também, pensando no que é bom em crescimento. Só que a nossa está até para botar o nome melhor, porque assim, reserva de emergência de cara já te quebrou, porque tu já sabe que é para emergência, então você só vai ter emergência. Mas quando você vira isso para uma reserva estratégica, mas no seu mindset é para ter a estratégia de não ficar sem o dinheiro para o problema, vai haver o problema. E é muito real. E aí, quando eu começo a fazer uma reserva estratégica, entendendo que é uma reserva, de fato, para me apoiar, tanto com a empresa quanto com a questão pessoal, foi o momento em que eu mais consegui investir. Só que o meu perfil ainda não me permitiu, na época, investir em algo que fosse um pouco mais arriscado. Mas eu já investia, e investi em, acho que uma única coisa que era um período um pouco maior para depois fazer a retirada do dinheiro, né? Então, eu avaliava sempre alguns ganhos aí nesse sentido. Até que eu literalmente usei esse dinheiro para fazer uma viagem. E aí foi estratégico, entendendo que era um momento especial para ter. Então, você precisa querer entender como funciona, se autoconhecer, mas querer quebrar essas crenças que lá na frente, até para você vender, te atrapalham. Mas eu não penso em vender, eu trabalho aqui, ou eu estou voltando, ou eu sou do campo do CLT ainda e tal, mas eu não vendo. Você vende o tempo todo, você vende a sua imagem, você vende o seu trabalho, até quando é para o CLT, até numa entrevista, você vende. O que precisa virar é a chave, quer ver? Pega uma folha em branco, um pedacinho de uma folha em branco. Eu vou falar uma palavra, eu vou dar o exemplo, não essa palavra, eu vou dar o exemplo porque senão vocês já vão querer começar a raciocinar e racionalizar, tá? Eu vou falar assim, comida é... Aí você vai escrever o que é comida para você. Deu para entender? Eu vou falar a palavra, comida é. E vocês vão escrever só o que é a comida. Não precisa escrever comida é. Vamos supor, comida é maravilhoso. Aí escreve só maravilhoso. Deu para entender? Só que eu quero que escrevam rápido, sem racionalizar. O quanto mais rápido, melhor. Tá? Eu vou falar a palavra e você só vai escrever o que é na sua cabeça. Vender é. Escreve. Vender é. Escreve. Toda vez que eu perguntar você vai escrever vender é, vender é, vender é, vender é, vender vender é. Estão conseguindo? Foram 8, foram nem 10. Quem conseguiu escrever os 8 vender aí? Quantos? 1, 2. Só consegui botar 2, que foi as 2 palavras que veio na minha cabeça. O que veio, Louro? Vender é tudo é venda. Na minha cabeça, tudo é venda. E é importante, você tem que saber vender, se você for o caso de você precisar vender alguma coisa específica de um serviço, ou até quando a gente está falando de um CLT que precisa se vender, você precisa vender o seu trabalho, precisa vender a sua experiência, você precisa se vender para conseguir ser contratado. Então, tudo é venda.
Tudo é venda. Até quando você vai namorar com alguém, você está vendendo uma ideia ali, uma pessoa, de que você vale a pena ser, né, amada. Então, tudo é venda. Isso aqui, eu só consegui pensar nessas duas palavras. Bruna, colocou? Coloquei 4 palavras, estava aqui pensando, só que daí quando eu comecei a pensar demais, eu parei, para eu depois poder refletir. Mas eu botei primeiro conquistar e prosperar. Daí eu depois pensei um pouco, eu botei trabalhar, porque realmente faz, tipo assim, vender até trabalhar e negociar, mas depois, daí travei. Eu consegui 5. Conquistar o quê? Vender é conquistar o quê? Conquistar a confiança da pessoa que tu tá vendendo, Fala, conquistar... Cris. Tá, o que é vender para você? Eu É, eu botei necessário, o primeiro, principal, o segundo, vida, o terceiro, autonomia, o quarto, e aí depois tudo. Aí depois eu não conseguia mais pensar. tá. Necessário, principal, autonomia. Vida e tudo. Tá. Vou fazer uma. Gente, o troço está arrebentando a minha boca mesmo. Vou fazer uma viagem aqui com uma palavra só de vocês três que fala alguma coisa sobre o que é venda. Autonomia. Vender é ter autonomia. E aí você vai dizer autonomia para viver, autonomia, mas fica mais direto dizer que vender é autonomia. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas é o que é mais direto. Tudo importante, conquista, prosperar, trabalhar, negociar, está tudo no abstrato que teu cérebro não quer te revelar, que há uma crença muito séria sobre vender. E quando aparece a palavra tudo, gente, tá, mas o que é tudo para você? Tudo é tudo. Não, tudo não é tudo. Exemplo, a Lu falou que é muito importante a questão do dinheiro. Ela se sente pelada, né? Sem a roupa. Então, será que não vender significa não ter essa roupa? Um exemplo. E aí a gente precisa aprofundar. Por que eu quis brincar com a palavra vender? Porque a gente está falando de empreendedorismo aqui, de empreendimento. E é essa crença que está te impedindo de vender. É essa crença que está te impedindo de vender. Aí, Cris, ia na palavra. Quando a gente fala assim, vender é autonomia. Se autonomia para o teu perfil significa ir sozinho, você não vai vender. Por isso que quando eu entendo o que eu penso a respeito daquilo, eu vou aprofundar. Deu para entender, meninas? Tá? Ó, a Bruna falou, vender é conquistar, mas conquistar o quê? É mais ou menos assim, vender é conquistar. O que eu quero conquistar? Eu quero comprar minha casa própria. Vender é conquistar minha casa própria. Vender é prosperar. O que significa prosperar para mim? Vender é morar em Dubai. Isso é prosperidade para mim. Então, quando eu penso em vender, eu penso em Dubai. Dinheiro for tudo, a gente nunca terá nada. É. Quem vende para pagar a dívida só vai conseguir pagar a dívida até o ponto de nem mais a dívida pagar.
Eu botei assim, necessário, eu assim, me ativou aqui uma coisa assim da necessidade, né? Da necessidade, da crença da necessidade, né? Como é que seria isso? Não entendi. Não, que eu tenho a crença de escassez, de necessário, é necessária, foi a primeira coisa que eu coloquei. Então, assim, eu tenho necessidade de. Não sei se você está entendendo, assim, o que eu Sim, estou querendo falar. sim, entendi. A escassez. E foi interessante isso que você percebeu, porque você mascara a sua escassez com a reserva na poupança. É, Porque essa escassez impede até de você fazer um CDB. é. CDB você Porque também. CTV você pode tirar também, mas eu não faço, eu tenho medo. Precisa ter medo não, Cris. Hã? Vai ganhar um pouquinho mais que a poupança aí e é a mesma coisa. Só clicar no botão lá do resgate. Vai sumir não, é só não, é também não botar em qualquer instituição, né? E o que que é interessante, meninas, que a gente ainda, quando usa isso que estava guardado na poupança, em algum lugar, quando a gente ainda usa com as necessidades básicas. Segurança mais básica, que é alimentação, está lá na base da pirâmide de Maslow. E eu vou falar que isso tem a ver com o pilar espiritual, no se sentir filha amada. Vou falar para vocês que, nesses últimos dias, o Senhor me recordou que o período que eu mais fabriquei dinheiro foi quando eu não estava preocupada com ele. Eu também. E não significa que ele estava na minha conta, não. O que eu tinha era uma falsa segurança, como se eu tivesse alguém na minha retaguarda, mas esse alguém nunca teve na minha retaguarda. Eu só tinha uma falsa segurança, que ele era a minha retaguarda. E aí você agora precisa entender e fazer por você, que nem quando a Cris falou, meu filho já está criado, já tem as questões dele, ele que resolve. Então, qual é o meu motivo agora? Por isso que a gente fala um pouco sobre missão, visão, valores, porque empreender em qualquer coisa, empreender em você, empreender no seu negócio, empreender na sua família, empreender no trabalho mesmo comum que você está, o que que te movimenta que vai além? Qual é a causa que você resolve? Não é o problema que você resolve, mas a causa que você defende quando você se levanta todos os dias. Porque para empreender, fazer até dar certo. Não tem fórmula secreta. Primeiro eu fiz 10 imersões do Manual do Líder Coach. Das 10 imersões, eu fechei 10 turmas de mentoria. Depois das 10 mentorias, nasceu o meu método. Aí veio a pandemia com o método ON e várias outras viradas de chave. Depois a retomada para a consultoria. Mas o tempo todo dentro de um formato e um propósito, empreendendo e entendendo por que eu fazia o que fazia. Se não tiver por que você levanta para fazer o que você faz, você não vai aguentar fazer até conseguir. É até chegar. Mas eu já fiz 50 mil vezes. Pois é a número 50.001 que vai virar. Então, gente, é meta, número, escreva. Escreva. Qual a sua meta financeira de vendas? O como o universo vai te mostrar. Lembra que eu falei da dificuldade que eu tive? Porque ao passo que eu parei de gerir, eu parei de fazer a meta mensal e semanal.
Para vender o quê? Está muito confortável para o teu cérebro, você não tem meta. Se eu tenho uma meta de produzir aí 5K, 12K por mês, quanto eu tenho que fazer por dia? Tá, Lu, vai lá. Entende? Então, isso é que a gente precisa pensar. Pensou no seu negócio, agora eu estou com espaço. O próprio exercício do Finanças fala. Eu vou olhar para os custos fixos, custos variáveis, eu vou entender o que eu gasto com o meu negócio e o que eu preciso e gasto para mim. Ale, como é que eu não misturo as coisas? É entendendo, por exemplo, digamos que o teu negócio tenha de custo total mensal para ele sobreviver R$ 2.000. E você, para pagar suas contas e viver, precisa de R$ 5.000. Então, o seu negócio, ele tem que dar, no zero a zero, ele tem que dar 7K, 7.000. Porque ele tem que dar 2.000 das despesas mais o teu prolabore de 5.000. É sobre isso. Tá? Isso para ficar lá na linha zero. Porque aí o ideal é que você tenha mais para poder ter o caixa, né? E para poder ir fazendo essa reserva estratégica. Deu para entender, meninas? Deu. E é muito interessante se a gente fizer agora. Vamos lá de novo para outro exercício igual a esse do Venderé. Vou ter que botar alguma coisa aqui. Menina do céu. Mesma coisa do Venderé, só que a palavra é outra. Só escreve o que é a palavra, tá? Tá. Respira fundo e acelera. Dinheiro é. Escreve o que dinheiro é. 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 E só 10, hein? Teve um mentor meu que fez escrever uma folha inteira. Qual foi o primeiro dinheiro é aí? Liberdade. É verdade. E o teu, Cris? O meu foi gastar. Eu nem botei esse. Botou? Aí depois eu botei independência, depois eu botei satisfação. O meu terceiro tá satisfação também. Como a Bruna está mais na vibe do controle, o cérebro dela colocou liberdade em primeiro lugar. Eu botei liberdade, autonomia, Mas satisfação. tem o terceiro? Qual é o terceiro? Então, para mim é isso. Foi liberdade, Pra mim foi autonomia, e satisfação. Tem Só quatro. 3. Liberdade, autonomia, satisfação. O meu também foi só 3. Gastar. A primeira coisa era gastar. Depois independência. Depois satisfação. Como que vai ter independência se gastar gastando muito mais? A satisfação, a necessidade da gente ter um momento de massagear. Gente, eu me lembro que o meu primeiro dinheiro foi aquela crença do sujo. Caramba. Isso eu já entendi que não, que é bem importante. Mas tem muita gente que ainda. Mas não, eu não tenho mais, mas lá É atrás. bem comum. Nossa! Mas eu tinha muito essas crenças. Mas agora já fui trabalhando, aí já não. Caminhamos uma etapa, mas percebe que elas vêm disfarçadas se você não manter a atividade e não seguir com o plano. Tem que ter meta anual, gente. Está vindo 2016, 2026, tem que ter meta anual. E tem que ter meta mensal, como você falou, Ale, assim, semanal, tudo. Eu até
Eu tinha, olha que legal, eu tinha começado isso e larguei, assim, não estou acompanhando. Eu tenho na minha cabeça, mas eu não estou escrevendo, eu não estou, sabe, tendo a rotina de ficar ali e escrever. Isso faz diferença, não adianta. E aí o que acontece? Vem a sensação de que você está perdendo tempo porque está escrevendo. Pelo menos para mim, às vezes acontece, que você está perdendo tempo. Deixa eu tirar aqui, que eu não projetei, peraí. Que você está perdendo tempo, aí eu não vou lá para escrever, não escrevi, não acompanho, e aí? Pois é. Como é que E realiza? assim, não é que você vá bater fidedignamente, vai ter dia que não. Gente, eu não quero que isso vire desculpa. Mas, primeiro, o nosso país está passando por um momento muito desafiador, em virtude, inclusive, das bênçãos que temos enquanto líderes do nosso governo. Tem muita coisa séria e grande acontecendo, afetando a economia. Isso é sério. Mas você precisa entender e ter as suas metas e confiar e seguir. Você só para quando chega. Você só para quando chega. E a tua meta tem que ser smart, ela tem que ser alcançável. Ela não pode nem ser tão céu e nem tão terra. Porque às vezes a pessoa bota uma meta lá pequenininha, lá no finalzinho, porque está com medo de não bater. Tá? Se não bateu, aumenta um pouco mais e vai suprindo. Agora, mesmo que você não bata todo dia, quando você tem semanal, cara, isso te dá um gás, porque você está focada nessa meta. Você está focado e aí você precisa entender que você vai separar para prospectar, para vender, na verdade, 4 horas por dia. Isso aí é ferramenta, gente, que o pessoal cobra não sei quantos mil dando imersão. 4 horas por dia. Venda. Tá? É por isso que a gente faz tanto network para prospectar. E eu digo para vocês que o nosso cérebro ele adora quando tem algum problema e você deixa de fazer, porque ele vai se acostumando, ele volta a lembrar do seu modelo antigo, você vai se acostumando, se lembrando, e aí mais força você tem que demandar para conseguir fazer. Ainda tem isso, tá? Vamos, então, colocar o planejamento estratégico no papel? O que eu vou pedir para vocês deixarem pronto aí para a gente falar na próxima semana? Aliás, próxima semana a gente vai ter um encontro do marketing, eu vou falar brevemente de estratégia comercial, então quem puder dar uma olhada, só dá uma lida, tira 20 minutinhos, dá uma lida no material, para a gente trocar um pouco, tá? Eu vou ver se eu consigo essa semana gerar 2 áudios falando um pouquinho a respeito. E quero que vocês olhem para o planejamento estratégico, porque é aqui que vocês vão olhar o cenário e vão lembrar da ferramenta que nós já fizemos. Ó, estação 1, qual é o cenário da sua empresa? Pontos fortes da empresa, principais limitações, ameaças externas e oportunidades. A gente fez essa ferramenta SWOT. Ela está aqui, ó. E aqui tem detalhado como o que você precisa para lembrar. Estação 2, o que você é e o que você quer para a sua empresa. E aí, ó, o que você é e o que você quer para a sua empresa. O objetivo principal da sua empresa hoje pode ser, por exemplo, se tornar referência no mercado ou aumentar o faturamento da empresa. Lembra que eu fiz esse exercício com vocês e a gente foi trocando um pouquinho, eu fui auxiliando? O que seria a entrega que você está fazendo? Estão conseguindo me ouvir? Sim, estou aqui anotando uns insights. Tá, que deu uma congelada para mim. O que você é e o que você quer para a sua empresa. Missão, visão, valores. A gente já tem isso. Coloca do jeito que saiu. Não se preocupa. Porque a partir dessas respostas agora, nós estamos consolidando e aí que a mágica vai acontecer. O que você é e o que você quer para a sua empresa. Palavras-chave do negócio. Concorrente 1, concorrente 2. O que me diferencia deles?
Quando vocês pensarem em concorrente 1 e 2, pensem em pessoas que fazem a mesma coisa que vocês fazem. E aí pode ser pessoas ou empresas. Pode ser um perfil que você acompanha no Instagram, tá? A gente tem concorrente diversa. E o que me diferencia deles? Vamos traçar a cultura? O que você é e o que você quer para a sua empresa? Olha isso, gente. Cultura da organização. Gente, deixa fluir. Deixa o flow acontecer, que isso não é difícil. E aí a gente vai fazer o plano de ação. Apresente aqui as ações a serem realizadas a curto, médio e longo prazo. Prazos, defina quem é o responsável por cada ação, data limite e o resultado. Quando você faz uma linha do tempo, um plano, coloca a data e você é específico, você também está falando para o universo o que você quer. Então, quando você disser assim, eu queria tanto descansar, tirar férias lá em... Onde foi que eu falei? Maldivas. Eu falei outro nome, Maldivas. Tá. Queria tanto quando, qual ano, qual mês. Queria tanto qual a pousada, hotel que você vai ficar em Maldivas. Queria tanto quais são os pontos turísticos específicos que você quer passear por lá. Então, perceba que o plano ele tem que ser específico. Quanto mais específico, melhor. E quando você começa a construir, você constrói para 5 anos, depois para 2, depois para 1 ano, depois semestral e hoje. Se você não conseguir construir, gente, de 5, de 2, faz de 1 ano no mínimo. Pelo menos de 12 meses, de 1 ano. Tá? E aí, depois que você olhou para hoje, 1º de dezembro de 2025, final do plano, olha para 1 ano, 1º de dezembro de 2026. Aí você particiona os meses. Vai estar aqui, ó. Hoje, próximo semestre, 1 ano, 2, 5 status. O status é para você acompanhar. Mas, Alê, eu posso fazer uma linha do tempo maior que eu coloque por mês? Deve. Deve fazer uma outra onde você coloque aí o mês todo. Tá? E eu trabalho muito assim, folha de ofício. Ó, folha de ofício, coloco 1/12 de 2025, 1/12 de 2026. Aí eu vou criando assim, ticando e dividindo aqui os meses. Aí eu vou colocando embaixo as ações para cada mês, o que eu vou ter que ter conquistado em cada mês. Em cada mês. Meninas, o mês, deixa eu ver o que tem aqui mais para a gente ir. E depois, custo, resultado. Estação 5. Vamos aprofundar um pouco mais no conceito do negócio? É que você pode ir entendendo um pouco mais a história do negócio, como e quando surgiu a sua empresa. Ou seja, você vai falar da tua história. Equipe gestora, caso tenha. Quem somos. Problema que você resolve, olha lá. Isso é um plano estratégico. E aqui é para você depois fazer a parte de marketing no plano estratégico. Aqui é um Canva que você pode fazer. Eu vou trazer depois uma explicação sobre o Canva. Ó, tem aqui as orientações do próprio material do Canva. Está bem completo. Deu para entender por que a gente passou por tudo aquilo? Não ia adiantar a gente chegar no plano de negócio sem entender nada sobre o que nós éramos e sobre o que sua empresa é ou sobre o que você quer para sua empresa. Não ia adiantar. Fez sentido, gente? Se você pudesse dizer em uma palavra, no passado e presente, quem era, por exemplo, a Bruna antes da jornada e quem é a Bruna agora? Acho que a Bruna, antes da jornada, estava aí no processo de querer se entender melhor, né?
e destravar, e a Bruna agora está nesse processo já agora de finalmente destravar, né? De fazer esse mergulho de novo, né? De autoconhecimento, de momento de vida, de tudo, assim. Então, acho que, sem pensar muito, é basicamente isso, assim. Arrua. Quem mais, gente? Cris, Lu, como é que está isso aí na mente de vocês? Quem era e Desculpa, quem é? eu peguei a meio na metade. Qual que era a pergunta? Quem é o quê? Eu Quem era a não peguei. Luciene antes da jornada e quem é a Lu depois da jornada? Depois que eu digo depois dos encontros, depois desses dias, né? Que a gente ainda não concluiu, vai concluir. Entendi. Acho que no meio do caminho a gente sempre. Tudo é ganho, né? A Luciene, de antes de começar a assistir, a participar da jornada, era uma pessoa com menos informação e agora com mais informação, com mais consciência, né, de algumas coisas. Então, é isso, é ganho. É uma Luciene antes com menos informação e agora com bem mais informação. Você, Cris? Para mim, assim, embora eu já tenha feito esse curso no Sebrae, um curso de, assim, mais ou menos assim como esse, fiz para a empresa, eu fiz com meu marido, mas, assim, o meu marido, ele não tem a mesma vibe que eu, entende? Você fez o Empretec? Não, nós Não. fizemos PETEC, não, nós fizemos um curso de uma semana no Sebrae, já tem muito tempo, sobre empreendedorismo, mais ou menos assim, sabe? Aí depois o cara veio fazer uma consultoria, mas ele não gosta muito de fazer as coisas, não, ele gosta assim, ele vai fazendo de acordo, como vai chegando, sabe? Improvisa assim, e há muito tempo que a gente é assim. Mas agora eu estou conseguindo aplicar essas ferramentas que você está falando na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida empresarial, entendeu? Então, hoje, quando começou o curso, eu falei assim, eu estou gostando tanto que eu acho que eu vou combinar com a Lê para os próximos eu continuar nessa jornada, entendeu? Porque tá assim, me abrindo minha cabeça muito, de muita coisa, assim, de muito conhecimento, embora eu já tenha visto muita coisa, mas, assim, aplicar realmente como uma empresa, como uma empreendedora, né? Tanto na vida pessoal quanto na. E assim, eu acho assim que foi muito conhecimento e muita aplicação no dia a dia. Que é sobre esse resultado, né? Deixou de ser só o conhecimento e a gente partir para a aplicação para poder tornar tangível, né, esses resultados. Mas é importante que Porque não cada um tenha. adianta. Pode falar. Porque eu lembro que quando eu fiz o curso, assim, eu fiquei cheia de ideias, fiquei cheia de intenções, mas só ficou na intenção, não aconteceu nada, não, não fizemos, o cara veio, fez a consultoria, e isso foi 2016, 2015, por aí. Passou-se os anos e não aconteceu nada, sabe? Sim. Mas é sobre essa maturidade, inclusive, que a gente falou, que precisa estar olhando, vendo, praticando, porque a gente tem, né, um conhecimento, mas se não tiver essa parte prática, porque vem numa mescla, tá, gente, de teoria com mentoria, teoria, conhecimento com a mentoria, prática, que é o que dá certo. E a gente faz um pouquinho dessa mescla só na jornada, né? Mas ainda assim já dá certo. Meninas, por que valeu a pena o nosso encontro de hoje? Cada vez não precisa brigar. Eu acho que para mim foi. Eu
eu tenho que revisitar continuamente a minha vida financeira, né? E falar sobre esse tema é um tema que hoje me, me debilita muito, porque eu estou passando por um período financeiro que eu preciso ter mais cuidado ainda. Então, é bem complicado, porque a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. E eu quero muito, Bruna, em algum momento da minha vida, poder contar com você para me ajudar, me auxiliar. Então, estou fazendo votos e todos os meus esforços e objetivos é que mais à frente eu consiga ter uma ajuda de alguém para poder, sei lá, me direcionar melhor, para conseguir voltar a investir dinheiro, conseguir guardar dinheiro para outras coisas, para meus objetivos, porque eu tenho vários objetivos. Só que é isso, né? A gente tem que ter os objetivos e também tem que plantar em cima deles, tem que ter objetivos e trabalhar para que eles aconteçam. Só que hoje em dia no Brasil é difícil, né? Está sendo bem difícil. Mas é Tudo importante justificativo. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Agora vamos lá, que eu vou projetar aqui rapidinho, que eu já tinha esquecido, Bruno. Ó. Espera aí que eu projetei errado. Está aqui do plano. Plano. Fala aí, Bruna, sobre o plano semanal. Preparação financeira para 2026, 7 dias, 7 passos simples, 7 vitórias silenciosas. A ideia foi, assim, tentar dividir, né, nos dias o que é o planejamento financeiro, né, o que entra, que é muito do que você falou hoje, né, Alê? Os gastos, as entradas fixas, os gastos fixos, os variáveis, então tudo isso... E caiu o desafio, gente, ó, Sim. faça, já fez a ideia, esse assim, é que hoje eu compartilhei esse material e eu quis tentar compartilhar algo um pouco mais dinâmico, porque quando a gente bota uma planilha ali, cheia de Não coisas... me dá um conceito, não quero aula, não vou me tornar professora disso, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Então, na segunda-feira, clareza, quanto entra. Olha que legal. Por que ter esse controle? Ter clareza das entradas reduz 50% da ansiedade. É verdade. Anotem. Como é que eu começo? Fazendo essa atividade. Vou colocar lá no grupo, também lá do Clube de Líderes. Amanhã, quanto sai? Faça, quanto sai? Pergunta do dia. Quantos gastos não fazem mais sentido para o meu momento de vida? Gente, quer ver um gasto que passou a ser assim muito desafiador para mim? Eu gosto, equilibro o lazer, mas eu invisto com muita satisfação no gasto do passeio em si, do que se eu tiver que gastar com comida. Porque eu precisei aprender sobre isso. Inclusive, comia até mais, né? Que não tinha que comer tanto quanto comia, ainda tinha isso. Então, a gente começa a observar esses exageros. Terceiro dia, quarta-feira. Diagnóstico a foto real. Olha isso. Compare rendas e despesas, descubra sobra, falta ou empata. Sem culpa, sem julgamento, apenas fotografia. Por que fazer esse controle? Só dá para organizar aquilo que enxergamos. Ponto. Quinta-feira, planejamento, escolha meta para 2026. Apenas uma, quitar a dívida, criar reserva, organizar um negócio, investir, aumentar a renda. Pergunta poderosa, se eu realizar apenas isso em 2026, minha vida já melhora? Olha que legal. Dia 5, sexta-feira, estratégia, divida a meta em 3 passos simples. Exemplos que podemos usar, reduz um gasto por mês, separar dinheiro assim que receber, investir automaticamente. Quer ver uma coisa que a gente não aprendeu? Você dizima para a igreja, logo em seguida você dizima para você.
você dizima para a igreja, logo em seguida você dizima 10% para você, no mínimo. No momento em que eu mais consegui, com todos os investimentos que eu fazia, era quando eu resolvi dizimar para mim, que aí ia distribuição, 10%, 5%, 20% mensal, depois do dízimo. A gente consegue viver com pouco, enxugando. A gente consegue viver com o necessário, aliás. Não vai faltar. Quando você planeja e tem essa visão que a Bruna está sugerindo, é um início para que você entenda como ter dinheiro todos os dias. Lembra do caixa? Se você tem dinheiro na sua carteira todos os dias, você tem fluxo de caixa. O que é esse dinheiro todos os dias? O dinheiro do pão, o dinheiro do cafezinho, o dinheiro da água na rua, o dinheiro do Uber para o evento, uma vez, 2, 4, 5 dias na semana, não importa. Então, tudo isso tem que estar nesse planejamento estratégico, esse planejamento financeiro. Reduz um gasto por mês, separa dinheiro assim que receber, investir automaticamente. Motivação, ação pequena, repita. Vence a ação perfeita. Aí, Bruna, você escreveu, leia isso 55 vezes. Sábado. Organização prática, crie suas caixinhas de dinheiro, sugestão. 60% para a vida, fixos essenciais, 30% para objetivos. Mas, gente, some com objetivos e metas. Eu amo investir no CDB na parte dos bancos, né, porque além do investimento, você tira da tua visão. Você não tem acesso. No Inter, por exemplo, não tem acesso. Você investe e só se você acessar o campo de investimento. Mas se você não acessar, você não vê 10% de liberdade, lazer sem culpa. Cara, como é maravilhoso fazer lazer sem culpa. Ou adapte o seu momento. Pergunta, meu dinheiro está indo para onde eu quero ou para onde o hábito manda? Lembra o lance da comida? Meu dinheiro ia para onde o hábito manda. Lembra da concorrência dos ovos de Páscoa? Ah, não, não vamos comprar. Vamos comprar chocolate para fazer, tá bom. Aí comprava a forminha, comprava o papel para embalar, o chocolate, como era feito em casa, não podia ser um ovinho, tinha que ser um ovão. Então, basicamente, se gastava a mesma coisa ou até mais. E aí eu perdia para o hábito. Comecei a observar isso. Domingo, 7º dia. Energia e fechamento, ritual de prosperidade. Revise tudo que fez na semana, veja o que mudou na sua clareza, anote seus compromissos para janeiro de 2026 e lembre-se que, né? Lembre-se sempre, a organização de hoje é a tranquilidade de amanhã. Comece agora. Quando eu puder, não. Quando eu tiver dinheiro, não é agora. É agora. Né? E busque. Busque. Tá? Deixa eu tirar a partilha aqui. Eu vou compartilhar. Bruna compartilhou lá no Mulheres à Mesa, mas eu vou compartilhar lá no VIP também. Tá bom? Vamos à nossa foto? Ah, gente, a boca sangrando já, tá? Só para vocês saberem. Tirei. Peraí, deixa eu tirar, que saiu com aquele trequinho no rosto nosso, peraí. Foi. Beijo, beijo, troquemos aí, vamos em frente, tá? Beijo. Boa noite. Boa noite, tchau, Tchau, tchau. boa noite, gente. Com Deus. Tchau.